Capítulo 14. Sua Antiga Majestade. A verdade é que raramente se ouvia coisas boas sobre o imperador anterior. Ele foi chamado de governante tolo, um príncipe patético, o fantoche da imperatriz reinante. Sim, ele era chamado de muitas coisas, mas havia um nome sobretudo pelo qual ele era conhecido no Palácio dos Fundos: pedófilo. Era o único termo adequado, considerando que a imperatriz viúva e o atual imperador diferiam em idade apenas por uns escassos 10 anos. Era verdade que, neste mundo, às vezes mulheres muito jovens eram dadas como esposas. Às vezes, tratava-se de jogos políticos ou destinados a saldar uma dívida. Mas este era o Palácio dos Fundos, onde havia muitas mulheres em idade de casar, mas o antigo imperador parecia concentrar-se quase exclusivamente num punhado de raparigas mais novas. Provou que ele era um pedófilo, isso era fato, não importava o que mais se pensasse dele. A imperatriz viúva havia falado sobre uma maldição, mas Mau se perguntou se realmente a beneficiaria pensar dessa forma. Na barriga de sua senhoria havia uma cicatriz deixada quando ela deu à luz o atual imperador. O canal de nascimento de seu corpo ainda em desenvolvimento era muito pequeno, não deixando outra escolha senão cortar a criança dela. E aquele que foi feito eunuco especificamente para ajudar neste procedimento foi o infeliz velho de Mau. Talvez o sacrifício tenha valido a pena, pois o rapaz que se tornaria o monarca reinante cresceu espirituoso e forte. Apesar da cirurgia, a imperatriz viúva deu à luz outro filho, o irmão mais novo de Sua Majestade. Neste ponto, porém, Mau teve uma ideia. Um pensamento terrivelmente rude que poderia levá-la a levar um tapa na cara se ela o expressasse. Ou seja, o irmão mais novo imperial era de fato filho do imperador anterior? O menino mais novo, como Mau entendia, era um ano mais velho que ela. Isso significava que a imperatriz viúva teria quase 20 anos na época de seu nascimento, e não seria mais uma jovem, de forma alguma. Mau não se importou em prosseguir com o assunto. Ela sentia que saber alguma coisa sobre isso só tornaria sua vida aqui mais difícil. Gostaria de conversar em outro lugar, se possível, dissera a imperatriz viúva, e assim Mau se viu agora fora do Palácio dos Fundos. No entanto, eles ainda estavam na corte interna, que era principalmente a residência do imperador, de seus filhos e da rainha. No momento, havia consortes superiores no Palácio dos Fundos, mas Sua Majestade não tinha uma esposa adequada. É claro que Mau dificilmente poderia estar ali sozinho. Talvez Sua Senhoria estivesse planejando isso o tempo todo, porque ela organizou um chá que reuniria todos os 4 consortes superiores. Foi uma visão e tanto. Mau até avistou consorte Lixu por perto, mas o nervosismo parecia estar tomando conta dela, e ela cambaleava como uma boneca mecânica. Mau juntou mentalmente as mãos e rezou pela boa sorte do consorte. O que exatamente você acha que está acontecendo aqui? Ingua perguntou com um suspiro. Ela estava vestindo uma roupa que era mais bonita, mas não muito mais bonita, do que suas roupas habituais. Mau fez o mesmo. Ela e Ingua estavam presentes como damas de companhia do consorte Gyokuyo, assim como Ongnian, Gyuan e Ailan. Gyokuyo havia deixado seus guarda-costas eunucos mais confiáveis para cuidar do pavilhão de Jade. Boa pergunta. Cada um dos consortes superiores recebeu um quarto. Embora não tivessem ido muito longe, uma festa do chá sempre era um lugar onde as mulheres competiam em glória, e Gyokuyo estava acompanhado por 3 eunucos, todos com as mãos ocupadas discutindo a bagagem. Evidentemente, isso era suficiente para ela, mas Li Hua trouxera 5 eunucos e Loulan nada menos que 8, um número estonteante. Aliás, Li Shu estava acompanhada por apenas 4 carregadores de bagagem, uma situação que suas damas de companhia pareciam achar extremamente desagradável. O quarto que Gyokuyo recebeu era agradável, aberto uma brisa fresca e abastecido com sucos de frutas deliciosas para a sobremesa. Depois que Mau deu uma mordida e confirmou que a comida era segura, todos comeram. Ela dificilmente imaginava que a imperatriz viúva faria algo tão ridículo quanto envenenar os lanches, mas era seu trabalho verificar. Além do mais, teria sido rude não comer o que foi preparado para eles, então Mau obedientemente comeu um pouco mais. A comida estava deliciosa, como seria de esperar da anfitriã. Uvas suculentas estalavam deliciosamente na boca, talvez eles tenham sido resfriados com água de poço. Como ainda havia tempo antes do início da festa do chá, consorte Gyokuyo instruiu suas damas a relaxarem. Quanto à própria consorte, aproveitou para cochilar um pouco. O cansaço era comum na primeira fase da gravidez, mas com Gyokuyo parecia durar mais do que o normal. Ela dormia sentada para não bagunçar os cabelos, mas uma almofada arredondada foi colocada na cadeira para seu conforto, e um travesseiro recheado de algodão foi colocado em seu pescoço.
Ongnian estava pronta com água para acordá-la e ferramentas para retocar a maquiagem. Felizmente para todos eles, a princesa dormia profundamente com a mãe. O ponto da pergunta de Ingua parecia ser que era estranho que a imperatriz viúva convidasse Gyokuyou para um chá sabendo muito bem que estava grávida. Eu sei que ela provavelmente tentará ser atenciosa com isso, mas ainda assim. A gravidez de Gyokuyou já era um segredo aberto, mas ter que sentar lá e tomar chá com os outros pode gerar algumas perguntas desconfortáveis. A consorte Li Hua provavelmente não será um problema, e acho que também não precisamos nos preocupar com a consorte Li Shu, pensou Mau Mau. Li Hua e Gyokuyou evitaram antagonizar um ao outro em grande parte evitando um ao outro. Ponto final. Li Hua era muito orgulhoso e digno para humilhar outra pessoa, e Gyokuyou era sábio o suficiente para saber que começar uma briga com Li Hua, cujo sangue era mais nobre que o dela, não era uma boa ideia. Depois, havia a forte suspeita de Mau Mau de que a própria Li Hua também estava grávida. A consorte não gostaria de falar muito sobre a gravidez de Gyokuyou para não chamar a atenção para sua. Quanto a Li Shu, ela mal conseguia dar uma espiada mesmo na frente de Gyokuyou. Era improvável que ela fosse um problema agora. Se alguém em seu grupo pudesse causar problemas, seriam suas damas de companhia, mas apenas a principal dama de companhia de cada consorte deveria atendê-la, e a de Li Shu, sua ex-degustadora de comida, que já havia sido promovida. Provavelmente manteria a boca fechada. Restavam apenas Loulan, que ainda era uma pessoa desconhecida, e a própria imperatriz viúva, cujas motivações para convocar esta reunião permaneciam misteriosas. Não havia rumores particularmente interessantes circulando sobre Loulan, exceto a conversa sobre como suas roupas eram vistosas. Até mesmo Li Shu tinha pelo menos uma boa história por aí, que afirmava que uma vez ela desmaiou com uma hemorragia nasal espontânea enquanto lia algum livro. Quando ela soube disso, Mau Mau só esperava que ninguém perguntasse muitas perguntas sobre que tipo de livro era. Mau Mau chamou Ongnian. Sim, senhora. Não se preocupe em fazer a degustação dos lanches do chá de hoje. Eu cuido disso. Você entende o que estou dizendo, certo? Sim, senhora. Em outras palavras, era imperativo que eles não insinuassem que sequer pensavam que seria possível que houvesse veneno na comida servida pela ex-rainha. Trazer um provador formal de comida enviaria a mensagem errada. No entanto, isso deixava a questão muito real de onde recairia a responsabilidade se realmente houvesse algo na comida. Então, como compromisso, as principais damas de companhia deveriam receber as mesmas coisas que as consortes. Dificilmente poderia ter sido mais irritante e indireto se eles tivessem tentado. Enquanto isso, a própria imperatriz quer pegar emprestado você para alguma coisa. Ongnian estava olhando diretamente para Mau Mau, com uma leve carranca no rosto. Eles querem sua ajuda com algum tipo de problema de novo? Mau Mau não disse nada por um momento, sem saber se poderia ou deveria fazê-lo, mas seu silêncio pareceu ser resposta suficiente para Ongnian. Não importa. De qualquer forma, acho que você não poderia me contar. No entanto, aqui Ongnian caminhou até Mau Mau, que involuntariamente recuou até ficar presa contra a parede. Por favor, não faça nada para atrair Lady Gyokuyou. Eu nem sonharia em fazer de você uma inimiga, Lady Ongnian. Bom o suficiente, ela disse, recuando novamente, com uma expressão incomumente gentil. Sorriso no rosto dela. Eu quero muito manter boas relações com você, Mau Mau. Sim, claro. Ongnian estava realmente apto para participar do consorte Gyokuyou, pensou Mau Mau. As outras 3 garotas poderiam ser um pouco inconstantes, mas enquanto a chefe-dama de companhia estivesse aqui, tudo ficaria bem. Ela tinha acabado de ver isso em primeira mão. Se você pudesse vir comigo, por favor. A mulher que apareceu para convocar Mau Mau era a mesma dama de companhia de meia-idade que esteve com a imperatriz viúva em sua visita ao pavilhão de Jade. Mau Mau seguiu-a por uma passarela coberta, até que 6 pavilhões apareceram. Deles se espalhavam asas distintas, cuja posição das janelas e pilares mostrava que estavam cuidadosamente delineadas. Isto era o que servia de Palácio dos Fundos antes da construção do que hoje chamamos de Palácio dos Fundos, disse a mulher de meia-idade, como se soubesse o que Mau Mau devia estar se perguntando. Entendo, senhora. Portanto, os 6 pavilhões deviam ser os alojamentos dos consortes, enquanto as alas eram onde as outras mulheres do palácio viviam. Eles caminharam em silêncio depois disso, passando entre os pavilhões em direção a uma ala central. A área parecia desocupada, mas o lugar parecia limpo. Mau Mau passou distraidamente o dedo por um dos parapeitos da janela e não encontrou nem um grão de poeira. O edifício ficava de frente para o pátio central.
O cascalho do jardim paisagístico seco mostrava sinais de ter sido varrido recentemente. Mau Mau pensou ter visto a dama de companhia olhar venenosamente para ele. É isso. Chegaram a uma sala um pouco maior que as outras no centro da estrutura. A dama de companhia abriu lentamente a porta. No momento em que fez isso, um odor característico atingiu o nariz de Mau Mau. Ela franziu a testa instintivamente, mas depois espiou dentro da câmara. Havia um ar estranho no espaço arrumado. A colcha da cama ainda estava puxada, quase escorregando. Havia uma coleção de pincéis sobre a mesa, embora alguns deles tivessem caído no chão. E no chão havia uma mancha estranha. Em seguida, Mau Mau olhou para a parede. Estava ligeiramente distendido, aparentemente remendado com papel de parede. A dama de companhia nem sequer entrou pela porta. Mesmo dar um único passo para dentro da sala, provavelmente teria espalhado poeira por toda parte. O exterior era tão limpo, mas por dentro era assim. Talvez ninguém tivesse entrado para não perturbar os rastros de quem já esteve aqui. O que é isso? Mau Mau perguntou. No tempo do penúltimo imperador, uma mulher que passou de mera mulher do palácio a consorte inferior vivia aqui, respondeu a outra mulher, com o olhar permanecendo frio e o tom neutro. Era o quarto da mulher conhecida como Imperatriz Reinante, o quarto onde sua ex-majestade foi criada, e onde ele morreu. De repente, Mau Mau compreendeu a aversão da mulher pelo lugar. Depois disso, a dama de companhia levou-os para uma sala diferente, mas igualmente vazia, através de cuja janela podiam observar a imperatriz viúva no seu chá com as outras damas. Se alguma coisa acontecesse, eles poderiam correr para ela imediatamente. A mulher começou a explicar a Mau Mau que no crepúsculo da vida do antigo imperador, ele e a imperatriz reinante tinham passado muito tempo encerrados naquela sala. Talvez tenha sido a fraqueza de caráter do imperador, especulou a mulher, que o levou a se apegar àquele quarto como se fosse as suas memórias. Depois que a imperatriz reinante morreu, o ex-imperador rapidamente abandonou o fantasma, quase como se a estivesse seguindo. E todos naquela sala. A imperatriz reinante parecia vivaz até o fim, mas poderia muito bem dizer-se que ela morreu velha e cheia de anos. O ex-imperador não tinha atingido a mesma idade, mas tinha vida longa em comparação com muitas pessoas. Entre os seus súditos, especialmente os agricultores, qualquer um que atingisse a idade de 60 anos seria considerado um ancião venerável. E se tudo isso, perguntou-se Mau Mau, poderia ser considerado uma maldição? Eu disse a ela que não havia maldição, disse a dama de companhia de meia-idade. Seriamente. A imperatriz viúva, porém, apenas balançou a cabeça e repetiu que devia ser amaldiçoada. Todas as noites, ela desejava poder simplesmente desaparecer. Ela tem alguma prova específica de que está amaldiçoada? Mau Mau perguntou. A expressão da outra mulher escureceu por um momento. Aparentemente havia algo que se encaixava no projeto. Depois que sua alma partiu, sua antiga majestade permaneceu em seu mausoléu por um ano inteiro. Não era inédito um erro ser cometido sobre uma morte e alguém voltar à vida. Mau Mau pensou na mulher que havia escapado a todos com a espinheiro. Essa pode ser uma das razões para a longa espera, mas, mais fundamentalmente, não houve tempo para concluir o cemitério do imperador durante a sua vida. Deixar seu corpo por um ano lhes daria bastante tempo para terminar tudo. No ano seguinte, Sua Majestade atual e Lady Anchi foram recuperar o corpo para enterro, mas eles descobriram que o cadáver estava intocado por qualquer inseto, não havia dissecado e, na verdade, parecia quase exatamente como no dia da morte do imperador. Mau Mau arqueou uma sobrancelha. Então não se decompôs. Isso mesmo. O mausoléu permanece fresco no verão, mas mesmo levando isso em conta, teria sido uma coisa se tivessem colocado o monarca morto no gelo, mas a temperatura ambiente, os insetos inevitavelmente se acumulariam e a carne apodreceria e secaria. No entanto, nada disso aconteceu com o corpo do ex-imperador. Sua Majestade parecia bastante perplexa. Ele até se perguntou se talvez o corpo tivesse sido substituído por uma boneca muito bem feita, mas na verdade era certamente Sua Ex-Majestade. Quando foram resgatar a imperatriz viúva, encontraram-na em um estado indescritível, mas isso é normal. Entendo. Tudo o que realmente aconteceu foi que o corpo não se decompôs, mas isso certamente poderia parecer muito estranho. Todas as pessoas retornam à Terra, sejam elas plebeus ou nobres. Mau Mau acreditava firmemente que nascer em um status social diferente não significava ser feito de uma matéria diferente.
Esse prédio está programado para ser demolido em breve, disse a mulher de meia idade. Gostaríamos que você investigasse o assunto antes que isso aconteça. Já se passaram cerca de 6 anos desde que o ex-imperador faleceu. Seu cadáver estava em um túmulo em algum lugar distante, e esse prédio poderia ser considerado o último lugar que restou com qualquer ligação significativa com ele. Se o problema não fosse resolvido antes de ser destruído, a imperatriz viúva ficaria em dúvida pelo resto da vida. Verdade seja dita, Mau Mau já tinha uma ideia do que poderia estar acontecendo. Senhora, seria possível entrar naquela sala? Bem, não parecia ser uma decisão que a mulher estivesse autorizada a tomar sozinha, mas ela disse: eu entendo. Vou perguntar sobre isso. Ela nunca tirou os olhos da festa do chá enquanto falava. Naquela noite, Mau Mau não voltou ao pavilhão Jade, mas pela primeira vez em muito tempo ficou na residência de Jinshi. Isso a colocaria na melhor posição para voltar para aquele quarto empoeirado no dia seguinte. Eles precisariam da permissão do imperador, mas se a imperatriz viúva lhe perguntasse, havia todas as chances de ele concordar. Jinshi facilitou a discussão e logo as coisas estavam indo bem. Ela se perguntou se Suiren havia participado das negociações. Para ser sincero, Mau Mau tinha medo de como a chefe-dama de companhia receberia quando ela voltasse. Acho que ela está pegando leve comigo até agora. Como principal dama de companhia de Gyokuyou, o principal dever de Ongnian era proteger o consorte. Ela não era como Mau Mau, que em algum nível serviu tanto a Gyokuyou quanto a Jinshi. E sem dúvida ela não ficou feliz com o fato de Mau Mau também estar sempre fugindo para o pavilhão de cristal. Mesmo Mau Mau nem sempre tinha certeza de qual era sua posição. No mínimo, ela certamente não pretendia prejudicar o consorte Gyokuyou. Mas isso não significava que ela estava disposta a ajudar a tentar derrubar outro consorte. Outra pessoa estava no quarto que Mau Mau ocupava, então por hoje ela se viu nos aposentos de Suiren. Ela estava com um pouco de medo da velha senhora, mas dizia a si mesma que não tinha intenção de fazer mal. Aqui está uma muda de roupa. Suiren entregou-lhe um manto cru e ela obedientemente vestiu-o. Os aposentos de Suiren consistiam em 2 quartos adjacentes em um canto da residência de Jinshi. Uma cama havia sido trazida e havia móveis bonitos por toda parte. No geral, foi um avanço em relação aos quartos das damas de companhia no pavilhão Jade. Eu teria ficado perfeitamente feliz dormindo em um sofá ou algo assim. Mas então eu teria passado a noite toda me preocupando com você. Mau Mau não tinha nada a dizer sobre isso. Suiren estava lendo um livro perto de uma vela acesa. Que indulgente! Ler sob a luz bruxuleante faria seus olhos ficarem ruins, mas ela estava tão obviamente se divertindo enquanto folheava as páginas que Mau Mau achou que seria de fato cruel impedi-la. Você pode ler algo se quiser, Mau Mau. Basta escolher algo da próxima sala. Obrigada, senhora. Os livros eram preciosos, então ela deveria aproveitar a oportunidade para ler quando tivesse. Ela foi para a sala ao lado, esperando que houvesse algo que a interessasse. Se o quarto com suas camas tivesse uma fofura unificada, este estava repleto de todo tipo de coisas, embora fossem cuidadosamente ordenadas e armazenadas. A estante ficava em um canto. Mau Mau começou a folhear as coisas, tomando cuidado para manter a luz a uma distância segura para que as páginas não pegassem fogo. Então ela fechou o livro com um estrondo. Digamos apenas que não importa como ela o cortasse, simplesmente parecia que ela e Suiren tinham gostos diferentes. Veja isso, pensou Mau Mau. Ela deve ser muito jovem de coração. Ela estava prestes a voltar para outra sala quando uma pequena caixa chamou sua atenção. Parecia bem antigo, mas havia um fino fio de ouro bordado na borda e havia sido cuidadosamente untado com suco de caqui. Interessado nisso, Mau Mau voltou ao som da voz de Suiren. Está tudo bem, senhora. Eu não estava planejando roubá-lo nem nada. Eu sei, ela disse, rindo enquanto se aproximava e pegava a pequena e velha caixa. Ela o levou para a sala ao lado, colocou-o sobre a mesa e abriu a tampa. Dentro havia uma coleção de brinquedos infantis. Esses eram os favoritos do mestre Jinshi. Ele tinha muitos brinquedos, mas só brincava com aqueles de que realmente gostava. Ela pegou uma boneca de madeira esculpida com nostalgia. Foi cuidadosamente esculpido, com partes desgastadas pelo uso. Quanto deve ter sido tocado para ficar assim quando as mãos que o seguravam nunca conheceram sujeira? Por mais carinhoso que fosse o sorriso de Suiren, também era triste. O que você acha do mestre Jinshi, Mau Mau? Ela perguntou. Isso fez Mau Mau recuar,
mas apenas por um segundo. A resposta veio a ela rapidamente. Acho que ele é um excelente empregador. No sentido de que ele me dá remédios raros. Não há mais nada além desse sentimento. Mau Mau balançou a cabeça sem jeito. Suiren colocou a boneca de volta na caixa, aparentemente aceitando. Sabe, esse brinquedo. Certa vez, Mestre Jinshi chegou a brincar com isso e somente com isso. Então, silenciosamente escondemos isso dele, mas isso só o fez cair em uma tempestade de lágrimas. Ele estava inconsolável. Gao Shun se esforçou tentando encontrar algo para substituí-lo. Por que você se sentiu compelido a tirar isso dele? Mau Mau perguntou. Os olhos de Suiren pousaram no chão e ela sorriu novamente, desta vez genuinamente triste. Porque quando ele fica fixado em algo, isso se torna a única coisa que ele vê. Mas ele não nasceu em uma posição em que isso pudesse ser permitido. Tivemos que pressioná-lo para que crescesse, mesmo que fosse doloroso. Isso era o que a honrada mãe do mestre Jinshi queria. Mau Mau não disse nada imediatamente, mas sentiu que um dos mistérios que incomodava havia sido resolvido. O lado estranhamente infantil que Jinshi mostrava cada vez mais a ela fazia parte de quem ele realmente era. Mau Mau tinha ouvido falar que ser criado num ambiente repressivo poderia afetar o espírito de uma pessoa. Talvez seja por isso que o coração de Jinshi permaneceu, em algum nível, o de um menino. O mais estranho é que, apesar de tudo, todos ao seu redor o tratavam sempre apenas como lindo eunuco. Mau Mau olhou para os itens da caixa. Entre eles havia um pedaço de papel dobrado. Ela pegou e abriu. Parecia ser o desenho de uma pessoa, mas Suiren arrancou-o de suas mãos. Ah, isso, Suiren disse. Então foi para onde foi. Disseram-me, em termos inequívocos, para me livrar dele. Ela quase parecia estar falando sozinha, e emoções conflitantes passavam por seu rosto. Finalmente, ela guardou o papel em outro lugar. Eu me pergunto o que foi tudo isso, pensou Mau Mau. Ela se recompôs e olhou de volta para a caixa de brinquedos. Um dos itens dentro era terrivelmente primitivo para um brinquedo. Parecia uma pedra, mas a superfície era polida, brilhava com um brilho dourado. Posso tocar nisso? Mau Mau perguntou. Vá em frente. Aliás, você não teria nenhum papel ou lenço, teria. Isso servirá. Mau Mau pegou o quadrado de papel que Suiren lhe ofereceu, embalando a pedra com ele e fechando um olho para dar uma boa olhada. Eu me pergunto onde ele conseguiu isso, disse Suiren. Ele nunca teve o hábito de colecionar pedras. Ela estava sorrindo de novo, mas a expressão de Mau Mau ficou mais dura. Você tirou isso dele imediatamente? Sim. Uma pedra sabe-se lá de onde, bom, não pode estar muito limpa. Você tem razão. E você fez a coisa certa. Mau Mau devolveu a pedra para a caixa, ainda embrulhada no papel. Ela respirou fundo e disse, é tóxico. Deus do céu! Suiren disse, soando estranhamente indisposto. Seu rosto ficou pálido e seus olhos se arregalaram. Estou muito curioso para saber o que está acontecendo. Como ele conseguiu aquela coisa? Mesmo enquanto ela falava, uma hipótese estava se formando na mente de Mau Mau. Mas ela queria mais provas antes de dizer qualquer coisa em voz alta. Quando ele era muito jovem, Mestre Jinshi alguma vez entrou na corte interna? Ela perguntou. Sim, de vez em quando. A resposta pareceu ambígua para Mau Mau, mas ela assentiu. O que foi, Mau Mau? Qual é o problema? Suiren perguntou. Receio não poder dizer nada ainda. Chegaremos ao fundo das coisas amanhã. Espere até então. Suiren parecia prestes a discutir, mas então aceitou silenciosamente. Isto. Sem outra palavra, ela subiu na cama e apagou a vela. Mau Mau também entrou em sua cama e apagou a luz. Foi decidido que no dia seguinte Mau Mau teria permissão para entrar na sala na companhia de Jinshi e da imperatriz viúva. Francamente, ela não estava ansiosa para fazer disso uma grande confusão, desconfortável com a possibilidade de que suas especulações pudessem estar erradas, mas ela não estava em posição de recusar. Quando chegou a hora, Mau Mau baixou a cabeça respeitosamente e entrou na sala empoeirada. Pó branco inchava a cada passo e um odor característico chegava ao seu nariz. Parte disso era mofo, mas havia outra coisa. As escovas no chão pareciam estranhas, as pontas eram todas planas e endurecidas. Aponta para uma coisa óbvia, pensou Mau Mau, e depois disse, Sua Ex-Majestade tinha interesse em pintura?
Os outros se entreolharam, aparentemente confusos. A imperatriz viúva, no entanto, estreitou os olhos e disse: ele me pintou. Só uma vez. Ela colocou a mão no peito como se estivesse vasculhando velhas memórias. Ele alegou que era um segredo para ser mantido sozinho nesta sala. Que se os outros soubessem, tudo lhe seria tirado. Todos os outros ficaram estupefatos. Jinchi, em particular, parecia pensar que estava mantendo sua expressão habitual, mas as pontas dos dedos tremiam, um tique que Mau Mau havia percebido recentemente. Mau Mau não sabia nada, na verdade, sobre o homem que fora ridicularizado como um idiota, rejeitado como fantoche da imperatriz reinante. Nem ela desejava especialmente saber. Mas, para descobrir a verdade sobre a maldição, como a imperatriz viúva lhe pedirá, ela teria que descobrir. Então foi aqui que ele pintou? Mau Mau perguntou. Ninguém respondeu. Parecia que esta era a primeira vez que a maioria deles aprendia sobre o hobby secreto do ex-imperador. Não tenho certeza, mas posso dizer que depois que ele começou a frequentar esta sala, ele era sempre atendido pelo mesmo homem. A resposta veio da dama de companhia que servia a imperatriz viúva. Seria possível convocá-lo? Agora mesmo? Mau Mau perguntou. Acredito que ele ainda trabalha aqui, disse a mulher. Gao Shun pediu a ela os detalhes e enviou um subordinado para encontrar o homem. Enquanto isso, Mau Mau perguntou: posso tocar nesses pincéis? Vá em frente, respondeu a imperatriz viúva, e Mau Mau pegou um dos pincéis e tocou na ponta. As cerdas eram mais duras do que ela esperava. Ela cheirou-os e descobriu o mesmo cheiro característico. Ela notou alguns cacos pequenos e semitranslúcidos no chão, como balas duras. Ela olhou para eles atentamente. Depois, ali, um rastro de descolorações no chão também. Parecia que alguém havia tentado desesperadamente enxugá-los. Ela também os estudou e começou a pensar que parecia que havia mais deles perto da parede. Ela olhou para a parede, depois estendeu a mão e tocou ao. Ela ficou surpresa ao descobrir que a parede era mais elástica do que ela esperava. Poderia haver algum tipo de papel grosso colado sobre ele? Tinha sido generosamente coberto com tinta, talvez na esperança de fortalecer a superfície. A razão pela qual parecia tão simples foi porque o papel de parede, que era frequentemente usado para ajudar a manter uma temperatura consistente em uma sala, mas também tinha uma função decorativa proeminente. Não tinha padrão e começou a enrolar com o tempo. Mau Mau olhou para a parede. No papel de parede. Poderia ser. Ela estava começando a pensar que sabia qual era realmente a maldição do ex-imperador. Na verdade, ela estava se sentindo bastante segura, mas também sentia que isso estava levando a outro fato que ela teria ignorado alegremente. Eu trouxe, senhores e senhoras, disse o subordinado de Gao Shun, enquanto introduzia na sala um homem idoso e curvado, tão velho que parecia já ter um pé na cova. Parecia estranho que, há muitos anos, um homem como este tivesse sido encarregado de servir no quarto de um dos mais nobres habitantes deste palácio. Você é... A imperatriz viúva olhou para o velho, que semicerrou os olhos e curvou-se lentamente. Gostaríamos de lhe perguntar uma coisa, começou Mau Mau, mas a imperatriz viúva balançou a cabeça gentilmente. Este homem já foi escravo do Estado, disse ela, e Mau Mau compreendeu prontamente. Os escravos do Estado eram, como a expressão indicava, servos de propriedade do governo, sob um sistema que existia neste país até poucos anos antes. Com trabalho suficiente, os escravos do Estado podiam conquistar a sua liberdade, pelo que, em certo nível, isso estava mais próximo do sistema de servidão contratual sob o qual as cortesãs trabalhavam do que a concepção popular da escravidão como tal. Mas mesmo assim, muitos dos que estavam sob o sistema sofreram um tratamento terrível. Ele não consegue falar, disse Sua Senhoria. Às vezes, aqueles que não conseguiam falar eram escolhidos como servos. Especialmente por nobres que viviam sob o olhar atento daqueles que os rodeavam. Gostaríamos de lhe perguntar uma coisa, repetiu Mau Mau. O velho estava curvado, mas olhou diretamente nos olhos de Mau Mau. Quando você limpou este quarto, havia alguma tinta por aí? O homem não reagiu à pergunta, apenas continuou a encarar Mau Mau. Achamos que algo aconteceu aqui. Ainda sem reação. Talvez ele estivesse indicando que não tinha interesse nas conversas de uma garotinha. Não, pensou Mau Mau, não é isso. Ela pensou que ele estava escondendo alguma coisa. Ela podia ver o leve tremor em seus dedos enrugados, um arrepio muito parecido com o de Jinchi antes.
Ela não perdeu quando os olhos dele se dirigiram brevemente para a parede. Tem alguma coisa aí na parede? Ela imaginou. Mau Mau aproximou-se da parede mais uma vez. Ela tateou sua superfície. Ao fazê-lo, percebeu algo. Posso tirar este papel de parede? Ela perguntou. Foi o velho quem reagiu. Ele deu um passo à frente, claramente um tanto contra sua vontade. Posso. Se você acredita que isso ajudará a compreender, então vá em frente, disse a imperatriz viúva. Ela sabia que o lugar só seria demolido em breve. O homem voltou os olhos vazios para Mau Mau, como se implorasse para que ela parasse. Receio que não possa. Ela preparou água e um pincel e começou a umedecer o papel de parede. Ela segurou um canto onde já estava descascando e lentamente começou a retirá-lo. À medida que ela avançava, o choque crescia nos rostos ao seu redor. Isso explicaria a elasticidade, pensou Mau Mau. Mau Mau. Havia outro pedaço de papel de parede embaixo daquele que ela havia retirado. O que é isso? Jinchi disse, estudando-o atentamente. A folha de papel recém-exposta estava em péssimo estado por ter sido colocada com papel de parede, mas, mesmo assim, estava claro que não havia sido projetada para adornar uma parede. Era uma pintura discernível, mesmo apesar das cores desbotadas. No centro estava o que parecia ser uma mulher adulta, cercada por senhoras mais jovens. Mesmo em seu estado lamentável, havia algo na imagem que mexeu com o coração. Não foram os materiais que o artista usou ou mesmo a técnica que empregou. Parecia conter uma mensagem. Parece estranhamente familiar. Era isso, a foto que ela vislumbrara na noite anterior. Suiren o arrancou dela antes que ela pudesse dar uma boa olhada, mas a forma como a figura foi desenhada era muito semelhante. Mau Mau não poderia se importar menos com o tipo de pessoa que o imperador era. Ela estava pensando apenas em como, pelo simples fato de estar no auge da hierarquia de seu país, ele morreu sem a chance de exercer sua verdadeira vocação. As pinturas tornavam impossível negar. Quando Mau Mau terminou de retirar o papel de parede, ela inspecionou a superfície do quadro. Eu sabia. Ela podia ver manchas de tinta dourada. Era uma cor brilhante, também muito parecida com algo que ela tinha visto na noite anterior, a pedra na caixa de brinquedos de Jinchi. Essa tinta aqui, suspeito que foi feita pela pulverização de uma rocha que tem as qualidades tóxicas do arsênico. Havia um tipo de pedra conhecida como orpiment, que podia ser esmagada para produzir um impressionante pigmento amarelo conhecido como orpiment gold. As tintas eram feitas misturando a fonte do pigmento com o líquido, e a princípio Mau Mau pensou que talvez sua antiga majestade tivesse sido inadvertidamente exposta a alguma substância tóxica usada no papel de parede. Mas quando ela soube que um jovem Jinchi havia encontrado uma pedra de orpimento no palácio, e depois quando viu o formato estranho dos pincéis nesta sala, ela começou a cogitar uma possibilidade diferente. De qualquer forma, o ex-imperador não ingeriu repentinamente uma grande dose da toxina. Em vez disso, seu corpo absorveu gradualmente ao longo do tempo. O arsênico tem efeito conservante. Evita o apodrecimento. No momento da morte do soberano, seu corpo provavelmente estava cheio daquela substância. Os médicos estariam cientes da possibilidade, mas não saberiam exatamente de onde veio. Eles não tinham autoridade para dizer ao imperador o que ele podia ou não fazer. Eles só puderam confirmar que não havia sido misturada a comida. Pintar quadros seria visto como um passatempo básico para quem estava no topo da hierarquia de sua nação, pelo menos por muitos. Então esse homem, que já era tratado como um idiota, optou por esconder seu hobby, até mesmo contratando um escravo mudo para guardar o quarto onde ele praticava. Mau Mau deixou a mão dela roçar na parede. Ainda havia uma certa qualidade elástica, apesar de terem removido uma camada de papel de parede. Muito provavelmente, cada vez que o imperador terminava uma imagem, ele a colava aqui sob uma camada de material. Deve haver mais alguns trabalhos aqui. Mau Mau ainda tinha uma dúvida sobre os materiais de pintura do imperador. A superfície do papel de parede foi revestida com cola ou algo semelhante para ajudar o pigmento a aderir facilmente a ele. Isso explicava os fragmentos transparentes que ela havia encontrado antes. Provavelmente, ele os estava dissolvendo para fazer suas tintas. Quanto aos pincéis, desde que se tivesse acesso a pelos de animais, era possível fazer os próprios pincéis. Mas e as resmas de papel e as pilhas de pedras, ingredientes dos pigmentos, que seriam necessárias? Eles não podiam ser encontrados em qualquer lugar. Mau Mau ficou olhando para o tom dourado desbotado do orpimento e pensou. Parecia-lhe que todos aqui saberiam quem era o tema da pintura, esta mulher adulta.
Ele quase nunca olhava para uma mulher adulta, mesmo quando uma sombra que ele não conseguia olhar por muito tempo assomava atrás dele. A imperatriz reinante devia saber, pensou Mau Mau. Deve ter percebido que seu próprio filho não era adequado para o trono. Foi por isso que ela consolidou o poder em suas próprias mãos e trabalhou duro para protegê-lo. Para manter seguro seu filho, que quase tropeçou na liderança. Foi assim que ela se tornou conhecida praticamente como uma imperatriz por direito próprio. Quão irônico seria, então, se o último presente que ela deu ao filho tivesse sido este lugar e aqueles materiais de pintura. Mau Mau não disse nada disso, mas saiu silenciosamente da sala, olhando para a ex-escrava para tentar confirmar o que ela estava pensando. Ele, porém, estava com os olhos fechados e a cabeça baixa como se estivesse orando. Talvez tenha sido ele quem recebeu os suprimentos da imperatriz reinante e os levou para sua majestade, nenhum deles sabendo que os presentes eram venenosos. A imperatriz viúva, por outro lado, olhava para o céu, como se estivesse fazendo uma pergunta a alguém em algum lugar além da abóbada de safira, que se arqueava acima deles. Talvez ela tivesse um traço sentimental que inspirou o gesto. Mau Mau balançou a cabeça. Ela se curvou em deferência. Eu já te contei tudo o que posso. Anchi lentamente estendeu a mão em direção à parede, ainda coberta aleatoriamente com pedaços de papel, um sorriso auto-recriminador no rosto. Esta mulher do palácio, Mau Mau, deu-lhe uma ampla explicação e muito mais. Na verdade, talvez ela tivesse levado a coisas que seria melhor deixar desconhecidas. Anchi sabia perfeitamente quem era a mulher no meio da pintura na parede. Embora sua imagem estivesse desbotada, sua presença não diminuiu. Qual delas era ela? Talvez ela fosse uma das jovens que cercavam a figura central, mas, novamente, ela poderia nem estar entre elas. Talvez ela não fosse nada mais do que transitória para ele, alguém simplesmente de passagem. O pensamento fez a raiva crescer dentro dela. Ela tocou a barriga, a cicatriz que ela sabia que estava lá. Foi essa cicatriz que fez dela o que ela era agora, mãe do país. As pessoas consideravam Anchi um objeto de pena ou, ocasionalmente, de diversão. Alguns expressaram simpatia por ela, a pobre menina que sua ex-majestade acabará de engravidar. Era verdade, ele havia engravidado uma jovem. Mas Anchi estava ciente das tendências sexuais do governante com antecedência. O pai dela era um funcionário público e Anchi, sua filha ilegítima. Acontece que ela teve a primeira menstruação mais cedo do que outras meninas da sua idade, e sempre pareceu mais jovem do que era. Seu pai simplesmente viu uma ferramenta conveniente e a usou. Ela fechou os olhos e se lembrou do dia. Um de seus parentes era eunuco no Palácio dos Fundos, conhecedor do comportamento do imperador. Uma vez a cada vários dias ele visitava o Palácio dos Fundos e fazia ronda pelas consortes superiores. Às vezes ele também visitava as consortes intermediárias, mas nunca pernoitava. Ele poderia dar um passeio sinuoso pelos jardins, mas, mais cedo ou mais tarde, iria embora. Anchi entrou para o serviço como dama de companhia de uma das consortes intermediárias, uma meia-irmã mais velha dela. A mulher mais velha não sabia nada sobre os planos do pai de Anchi e passava todo o tempo definhando, esperando que sua majestade fizesse. Venha até ela. E de fato ele o fez, dando a chance a Anchi mais cedo do que ela esperava. Guiado por um eunuco, o soberano veio ver sua mais nova consorte intermediária. Mesmo sendo jovem, Anchi percebeu que ele não estava muito interessado na visita, embora sua meia-irmã, cujo único pensamento era atrair a atenção do imperador, parecesse alheia ao fato. Ela não se lembrava exatamente como tudo começou. Só que de repente, o imperador empurrou sua irmã para o lado, fazendo-a cair no chão. Ele próprio encostou-se na parede, com o rosto abaixado. A coisa apropriada que uma dama de companhia deveria fazer em tal situação teria sido ir confortar sua amante ou então pedir desculpas ao governante por qualquer impertinência que o tivesse provocado. Mas Anchi não fez nada disso. Em vez disso, ela disse: "Você está bem, senhor." Isto pode ter sido considerado impróprio por si só. Na verdade, os eunucos ao redor de sua majestade disseram-lhe energicamente para não tocá-lo e afastaram-na. Ela pensou que poderia ser punida junto com sua meia-irmã, mas as coisas aconteceram de maneira bem diferente. Tudo o que sua meia-irmã tentou fazer foi tocar o imperador, e apenas gentilmente. Ela sonhara com o Palácio dos Fundos e agora estava lá, e sua soberana era mais bonita do que ela jamais imaginara. Criada para ser uma borboleta, para ser uma flor, a meia-irmã de Anchi simplesmente se deixou levar. Anchi, porém, teve um vislumbre da expressão do imperador enquanto olhava para o chão.
Suas sobrancelhas parecidas com salgueiros estavam unidas e lágrimas escorriam de seus olhos. Devia ter sido o braço esquerdo que sua meia-irmã havia tocado, porque ele o esfregava vigorosamente, como se quisesse se livrar da sensação. Esta não era a imagem de um homem que estava no topo da sua nação. Era um fracote aterrorizado por uma consorte intermediária que mal conseguia se levantar do chão. E quem deveria abordar aquele homem tímido, senão uma menina desatenta de 10 anos? O tempo passou e, como Anchi deixou de parecer uma garotinha, o imperador parou de fazer qualquer esforço para visitá-la. Talvez ela também tivesse se tornado objeto de seu medo. A meia-irmã de Anchi enlouqueceu de ciúme. Ela finalmente se casou para tirá-la do Palácio dos Fundos, e o que aconteceu com ela depois disso, Anchi nunca soube. Ela soube que anos depois sua meia-irmã havia morrido de doença, mas a essa altura Anchi já era imperatriz. Viúva e de luto pelo marido, por isso não pôde comparecer ao funeral. Ela não foi a última menina a chegar ao Palácio dos Fundos com a tarefa de atrair o interesse de Sua Majestade. Muitos vieram atrás dela. O Palácio dos Fundos cresceu rapidamente e 3 novas zonas foram adicionadas. O segmento construído quando seu marido subiu ao trono era agora o Bairro Sul. Anchi viu sua vida ameaçada muitas vezes. Foi uma sorte para ela que seu filho fosse um menino e que sua avó, a imperatriz reinante, tivesse reconhecido isso. Certa vez, o imperador recusou-se a reconhecer uma filha nascida de uma de suas damas, fazendo com que tanto a criança quanto o médico que se pensava ser seu pai fossem banidos. Até então, os funcionários médicos eram os únicos homens isentos de castração enquanto serviam no Palácio dos Fundos, mas depois desse acontecimento foi declarado que até os médicos teriam de ser eunucos. Doeu para Anchi saber que foi por isso que o médico que operou sua barriga teve de ser castrado. Quando o imperador pintava ali, ela supunha que ele pensava apenas na mãe, a imperatriz reinante, ou em garotas que não o desafiariam. Ela não tinha lugar em tais imaginações. O soberano ficou tão aterrorizado com ela quanto com sua meia-irmã que tentou tocá-lo. Talvez até mais. Quando seu segundo filho nasceu, houve quem pensasse que deveria ser ilegítimo, mas Anchi apenas riu. Isso nunca poderia ser. Ela nunca tinha visto Sua Majestade tão assustada. Ele nada mais era do que o fantoche da imperatriz reinante, um homem patético que era dominado por mulheres adultas, capaz de se envolver apenas com meninas. Ser esquecido por gente assim era insuportável. Os sentimentos explodiram quando ela viu o imperador passar por ela completamente para ir ficar com seu novo companheiro favorito. Anchi o confrontou com a cicatriz na barriga, atormentou-o enquanto ele implorava por perdão. No entanto, para ela, não parecia nada comparado ao que ele infligiu a todas aquelas meninas. Na cama, ela continuou a sussurrar maldições maldosas para ele, como se quisesse feri-lo mais do que todas aquelas crianças juntas. Para que ele se lembrasse dela, mais do que de qualquer uma das meninas que ele machucara e ainda machucava, mais do que de sua augusta mãe, a imperatriz reinante. Que tipo de imagem tinha sido aquela? Apenas uma vez, o imperador pintou Anchi. Ele parecia tão em paz enquanto trabalhava com o pincel. Pintura. Seu pequeno segredo. Ela apreciou pintura, mas mais tarde disse à sua dama de companhia para jogá-la fora. Anchi não precisava mais do ex-imperador. Assim como ele não precisava mais dela. Quando ela percebeu que seu filho poderia estar em perigo, ela agiu rápida e decisivamente. Deixe as pessoas dizerem que ele era ilegítimo ou um changeling, ela o amava do mesmo jeito. Foi então que ela começou a perceber algo que não tinha entendido claramente antes. Anchi deu um passo para trás em relação à foto na parede. Do lado de fora da sala estava a dama de companhia que estava sempre com ela, virando o olhar para o lado e ocasionalmente inquieta. Ali na parede havia um rosto tão lindo que só poderia ser chamado de sobre-humano. Parecia alguém que Anchi conhecera, alguém que surpreendera até ela com sua beleza. Mas essa pessoa havia desaparecido e a pintura era de décadas atrás. Restariam poucos que pudessem identificar a imagem. Lembro que ele veio nos visitar uma vez, não foi? Sim, disse Anchi. Há quantos anos isso foi? Com ela estava um homem chamado Jinshi. Ele estava se referindo a algo que aconteceu há mais de 10 anos. Deve ter sido na época em que o imperador começou a se trancar neste prédio. Ele já estava perdendo o controle da realidade até então. Anchi não queria questionar o porquê. A imperatriz reinante veio rapidamente. Ela lembrou, confortando seu amado filho e levando-o embora. Foi quando peguei isso, disse Jinshi, mostrando a ela uma pedra dourada que segurava em um lenço. Fui informado de que se chama orpimento. Ela ficou impressionada com seu distanciamento.
Então o veneno já estava devastando sua antiga majestade. Suiren finalmente me devolveu esta manhã. Exatamente como Anchi a instruiu uma vez, tantos anos atrás. Se ele brincar demais com uma coisa, tire-a dele. Então foi isso que eles fizeram, sem nunca entender o quão cruel isso realmente era. Cada vez que o garoto olhava para ela, tentando avaliar seu humor, ela evitava reflexivamente o olhar dele. Foi uma coisa terrível que ela fez. Talvez tenha sido isso que o fez crescer tão rápido, enquanto o coração de uma criança ainda batia dentro dele. Parece que me lembro de ter visto um de seus desenhos uma vez. Representava um jovem em cores delicadas. Talvez essa cor tenha despertado em mim uma lembrança por causa daquela foto. Então Suiren guardou em silêncio a pintura que Anchi disse para ela jogar fora. Você sempre gostou de usar amarelo, continuou Jinchi. Foi apenas um acaso. Sua família produzia uma grande quantidade de açafrão, portanto, as roupas que ela usava incluíam naturalmente muito amarelo. Ela simplesmente nunca parou de usá-lo. Finalmente ele perguntou: a mulher naquela foto é realmente a imperatriz reinante? Eu certamente não sei. O que você acha que ele estava tentando comunicar naquele momento? Eu certamente não sei. Nem havia como descobrir agora. Foi escolha dela nem mesmo fazer a pergunta. Vejo que você se tornou uma mulher do palácio bastante interessante, disse Anchi em uma tentativa de mudar de assunto. Alguém que é bastante útil. Era verdade, ela podia ouvir isso na voz dele, mas também sabia que não era tudo. Ela lutou e sobreviveu neste campo de batalha por muito mais tempo que ele. Há quantos anos ele achava que ela o observava? Eu vejo. Ela semicerrou os olhos, sentindo que precisava comunicar pelo menos isso. Mas se você não tomar cuidado em esconder seus favoritos, alguém pode escondê-los de você. E com isso, Anchi voltou para seu quarto.